Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Maquetes e Companhia. Hoje estarei ensinando a vocês a fazer uma mesa de corte para isopor, utilizando um projeto que há algum tempo já passei para vocês, que é o do cortador de isopor. Então aqui eu tenho uma placa de MDF, certo? O tamanho pode ser o que vocês escolherem mesmo, certo? Eu peguei esse pedaço aqui, ela tem 38,2 por 51,5. Aí vai do material que você tiver aí, né? Bom, aí no caso, pessoal, eu medi o cortador de isopor, né? Que é aquele que eu fiz no vídeo lá para... Vou deixar o link para vocês desse cortador. No caso aqui, pessoal, entre essa extremidade e o fio de corte, ele tem aproximadamente 28 centímetros. Então o que eu fiz? Eu marquei aqui 28 centímetros e meio a partir dessa marca aqui, porque o cano, né, do cortador, ele vai ficar nessa região aqui. Então eu já fiz dois cortes, né? Eu vou furar essa região, certo? Que já está marcado aqui, que eu fiz com transferidor, aliás, um compasso, né? Vou furar, certo? E aqui vou fazer um corte. Esse corte aqui vai ser justamente para quê? Para estar passando o fio. Se você quiser, né, você não precisa nem fazer esse corte aqui. É só fazer um furo, certo? Fazer um furo aqui nesse ponto, passar o fio, né, e prender aqui no parafuso do cortador, certo? É até mais fácil. Bom, o mais difícil vai ser fazer o corte, né? A parte arredondada aqui que eu vou fazer com uma furadeira, certo? Depois eu vou fazer o acabamento com uma lixa, né? E a parte de baixo, essa parte vai ficar por baixo. Eu não vou deixar essa parte do cabo por baixo, porque senão a gente vai ter que fazer os pés para essa base do cortador, né? Da mesa do cortador, muito alto. Então eu vou deixar ele, né, nesse sentido, né, em pé, o cabo para cima, para facilitar nessa parte. Depois eu vou fazer os pés como apoio embaixo, né, menores, ok? Então eu vou estar furando, né? Depois na sequência eu já mostro também os pés como vão ficar embaixo, ok? Bom, eu já fiz aqui o corte na placa do MDF, certo? Como vocês podem estar vendo aqui. Fiz a abertura para o cano PVC, certo? Só que eu vou fazer uma pequena alteração. Como vocês podem ver, tem duas marcas aqui, né? Eu tinha feito esse corte para estar encaixando, no caso, o tubo de 25 milímetros, né, de PVC, mas eu resolvi mudar pelo seguinte: se eu encaixar o tubo de MDF, né, o que vai acontecer? A placa ela vai passar por aqui e vai ficar muito alto embaixo, então eu teria que fazer uma base bem maior. Para que isso não ocorra, pessoal, eu tirei a medida da boca da curva de 90 graus por 25 milímetros, né? E ele vem ter aproximadamente aqui 30 milímetros. Então eu vou estar aumentando aqui um pouco, né? Para que venha encaixar nessa região, certo? Nessa região aqui. Bom, aí para ter uma base de sustentação por baixo, eu vou fazer duas bases, né? Nesse formato, né? Que depois por baixo ele vai vir a encaixar dessa forma, né? Para poder parafusar e prender por baixo o cortador de isopor. E como que foi feito isso, pessoal? Eu fiz o corte, né? Uma serrinha, aqui a mesma coisa, né? A mesma coisa eu fiz aqui, certo? Como vocês podem ver, essa parte aqui foi retirada daqui, ó, né? Eu fiz o corte com a serrinha, depois eu fiz furos com uma broca, né? Usando uma furadeira, certo? Peguei um alicate,
simplesmente quebrei essa parte aqui. E para dar o acabamento, eu utilizei um pedaço de cabo de vassoura, né, com um pedaço de lixa, certo? Eu lixei, né, até ficar dessa forma aqui, né? Aí no caso, vocês podem ver que ele tem um encaixe perfeito aqui, né? Ele vai ficar mesmo com uma diferença de altura aqui por causa dessa região dessa área aqui do cotovelo de 90 graus, certo? De 25 milímetros. Porque essa parte aqui, ó, como vocês podem ver, tem um ressalto e ela vai encostar na placa de MDF, certo? Então vocês podem ver aqui, ó, que um vai equivaler, né, a diferença do outro, beleza? Para vocês entenderem como que eu fiz isso daqui, pessoal, aqui tem um pedaço de MDF, né? Eu marquei 5 centímetros, certo? Da base externa até aqui, são 5 centímetros, certo? Deixa eu erguer um pouco, fica mais fácil para vocês enxergarem. Da base até esse ponto aqui são 30 milímetros, 3 centímetros, certo? Essa região aqui, ó, possui 25 milímetros, ok? Bom, então eu marquei da base até esse ponto 17,5 milímetros ou 1,75 centímetros, certo? Aí eu peguei um transferidor, aliás, um compasso, né? Peguei 1,25 centímetros ou 12 milímetros e meio, certo? Peguei essa parte, essa região aqui, né? Esse ponto que eu marquei e fiz essa circunferência, ok? E o mesmo aqui vai ser o mesmo processo. Você serra, né? Faz um corte, depois fura utilizando uma broca, né, com uma furadeira, e quebra essa região e faz o acabamento, ok, pessoal? Bom, feito isso daqui, você deve depois cortar mais 4 partes iguais de 5 centímetros para utilizar como pé, né? Que a gente vai estar, no caso, colocando um em cada ponta, certo? Vamos estar colocando um em cada ponta. 2 desses vão por baixo, que é para segurar o cortador, né? Vai um aqui, outro aqui, ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Eu vou estar cortando tudo que eu preciso aqui, né? Fazendo mais um desse, cortando mais 4 para colocar nas pontas, né? Para servir como pé, ok? E depois eu venho mostrar para vocês como ficou. Bom, pessoal, aqui já tem então tanto a base para apoiar lá, segurar o tubo, né, do cortador de isopor, né? Como também já cortei os pés, né, que vão nas pontas. Para você prosseguir daqui, você vai ter que fazer furos para passar os parafusos, né? Porque esses pés vão ser parafusados na placa de MDF. Como que você deve prosseguir, então, a partir daqui, né? Depois que você cortou os pés para utilizar como base na placa de MDF. Bom, você deve achar o centro, né? Só você colocar nas extremidades, né? Bem simples. Aí você já achou o centro onde vai ser feito o furo. Eu vou estar utilizando apenas um parafuso para cada pé desse, ok? Bom, agora aqui nesse aqui, pessoal, vai ser necessário 2 furos mesmo, né? Ser feito 2 furos, porque ele vai precisar estar segurando o tubo de PVC e não tem como você fazer um furo no centro, ok? Então, como que você deve proceder aqui? No caso, eu peguei e fiz bem simples. Eu apenas peguei o local do corte, fiz uma marca, marquei aqui
do lado, né? Do lado da primeira marca que eu tinha feito. E o mesmo processo dos pés maiores, né? Que vai ter um furo só. Ok? Bom, pessoal, agora o que eu vou falar para vocês? Uma dica. Como tem 5 centímetros, né, de comprimento aqui, ó, certo? O ideal é se você tiver uma furadeira de bancada. Se você não tiver, você pode pedir também, ir numa oficina aí que tenha uma furadeira de bancada e pedir para uma pessoa furar para você, né? Porque na furadeira manual talvez fique um pouco complicado de você estar furando, né? Fazendo um furo reto, né? Porque se ele ficar torto, pessoal, vai ficar complicado na hora de você parafusar, né? Na placa de MDF e manter ele na posição correta, ok? Gravando. Bom, já coloquei aqui então os pés, né? Os pés laterais da mesa de cortador de isopor, certo? Aqui eu tenho para as abraçadeiras que vão prender, no caso, o tubo que vai na parte de baixo da mesa, ok? Como vocês podem ver, eu utilizei parafusos que vão ser próprios para uma chave Phillips, certo? Outra coisa que eu fiz também, tanto nos pés aqui, nas laterais, como nessas abraçadeiras, né? Eu fiz um rebaixo, né? Além do furo, eu fiz um rebaixo para quê? Quando você colocar o parafuso, a cabeça do parafuso não venha interferir com a base, né? Com os pés aqui. Se você ficar com o parafuso para cima do pé, ele vai ficar pegando na superfície onde você vai apoiar o seu cortador, certo? Então eu já deixei aqui marcada a posição onde eu vou estar colocando ele. Eu vou colocar agora o cortador de isopor, né? E nosso projeto vai estar finalizado, ok? Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, eu parafusei, né? As abraçadeiras, né? Para estar segurando o cano de PVC que faz parte do cortador de isopor, né? Procurem, pessoal, colocar o mais próximo possível, né? Ou rente mesmo da curva de 90 graus aqui, que ele vai ajudar na sustentação, ok? O outro não tem problema se não ficar aqui, ele pode ficar mais no meio mesmo. Uma outra coisa, pessoal, isso aqui, ó, influencia muito na hora de você fazer um corte, né, mais preciso. Ele não pode ficar bambo assim. Ou você vai aperta mais ele, né, para que ele fique mais esticado, ou você pode fazer da seguinte forma: você pode cortar um pedaço de MDF, certo? Ou um pedaço de tubo PVC, né? E colocar nessa região dessa forma, fazendo com que o fio fique mais esticado. Lembrando que aqui você deve utilizar no máximo 5 volts, certo? Ou uma amperagem mais baixa, que seria de 3 volts, né? Aliás, uma voltagem mais baixa de 3 volts por 1 ampere, que é o que a fonte que nós utilizamos para fazer funcionar esse cortador de isopor no vídeo que eu ensinei a vocês como está fazendo ele, ok? Então vamos agora ao teste, né, para ver como que vai ficar. Para quem se lembra do vídeo que eu fiz, minha primeira maquete, né, o nome do vídeo, eu estava utilizando esse mapa como referência, que é do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, ok? Então eu peguei ele aqui para fazer a demonstração para vocês. Eu passei aqui uma parte do desenho, né, do mapa,
das curvas de níveis aqui para o isopor, certo? Então passei duas partes, né? Uma parte maior, uma parte menor, e já fiz os pontos de referência, como já foi falado nesse vídeo, a minha primeira maquete, ok? Então eu vou estar cortando, né, essas duas figuras, né, no caso aqui, que no caso essa aqui vai se encaixar com essa, né, nesses pontos de referência, ok? Menos esse aqui. Esse aqui já é um outro desenho um pouco menor, né? E ele vai estar se encaixando aqui. Eu vou estar cortando então para vocês, né, estarem vendo como é que ficou a nossa mesa de corte para isopor. Pessoal, então esse aqui foi feito os cortes, né? Como eu havia dito. Acompanhando a marca de referência, você coloca a outra parte por cima, né? Sempre, toda a parte que você for cortando, né? Acompanhando as curvas de nível, como está no mapa, ok? Você vai colocando sempre na sua marca de referência. Não se preocupe, pessoal, se o corte ele não ficar certinho na risca que você fez, porque o mais importante é você ter 99% das curvas de nível aqui, certo? E quando você colar uma sobre a outra, né, para o acabamento, você vai estar utilizando algum tipo de material, ok? Então, não fique muito preso a estar certo o contorno ou não, ou ter, né, que nem aqui, por exemplo, aqui ele não ficou, ele ficou uma parte mais grossa, né, do contorno que eu tinha feito, né? Teve lugar que praticamente sumiu o desenho da caneta, né? Mas isso não é nenhum tipo de problema. Você é só pegar e colocar uma sobre a outra, né? Ter todo o seu modelo pronto, né? Colado, e depois fazer o acabamento, ok? Então não se prenda a isso. Espero que você tenha gostado. Espero que
venha ajudar você em seus trabalhos, né? Porque é uma facilidade a mais do que você ter que ficar segurando o cortador de isopor para estar fazendo isso aqui. Isso aqui te dá liberdade para trabalhar com as duas mãos ao mesmo tempo, né? Então isso facilita muito, ok, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Deixa aquele joinha, né? Se inscreva no canal, deixe seus comentários e até o próximo vídeo.